Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do BASA, Banco da Amazônia. E só para lembrar vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas, com os slides que eu utilizo em aula, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, como sempre, desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, a gente vai estudar agora o Open Finance, a evolução do Open Bank, tá? Primeiro ponto, o Open Finance ele também é conhecido como sistema financeiro aberto, e o que ele permite é assim, ele permite fazer o compartilhamento de dados de clientes de instituições financeiras entre essas instituições. Então, se eu tenho os meus dados bancários em uma instituição, né, produtos financeiros que eu tenho contratados lá, pode ser cartão de crédito, pode ser financiamento imobiliário, pode ser seguro, pode ser previdência, eu consigo levar essas informações até uma outra instituição financeira por meio desse sistema financeiro aberto, tá? Então, ele facilita essa troca aqui de informações. E além disso, o Open Finance também ele permite a movimentação das contas bancárias a partir de diferentes plataformas, e não apenas pelo aplicativo ou site do banco. Isso de forma segura, ágil e conveniente, tá? Então, com a permissão de cada correntista, né, pessoa que tem conta em uma instituição, essas instituições se conectam diretamente às plataformas de outras instituições participantes e acessam exatamente os dados autorizados pelos clientes. Todo esse processo é feito em um ambiente seguro e a permissão, essa permissão que o correntista dá para que aconteça o compartilhamento das informações, ela pode ser cancelada pela pessoa sempre que ela quiser, tá? Então eu posso, né, levar meus dados, eu estou aqui na instituição financeira A e tem aqui a instituição financeira B, né? E aqui estou eu. E os meus dados aqui, o que eu tenho contratado lá, eu posso posso autorizar, dar um OK aqui para que esses dados eles passem por essa plataforma aqui que interconecta essas duas instituições financeiras. E a partir disso, a instituição financeira B, ela passa a ter acesso a esses dados. Ela vai saber qual que é o meu limite de cartão de crédito, se assim eu permitir. Vai saber qual que é o meu saldo devedor no financiamento imobiliário, qual que é a taxa de juros que eu tenho contratada, né? E seguros que eu também tenho contratados. E essa troca de informações, por que ela é importante, né? Porque dessa forma, a instituição financeira B, ela pode daqui a pouco oferecer um produto para mim que é melhor do que o da instituição financeira A, né? Então, pensa o seguinte, eu estou aqui na instituição financeira A, mas eu quero, né, ver se no mercado existem condições melhores do que as que estão sendo me ofertadas aqui na instituição financeira B. Então, né, eu vou lá na instituição financeira B para ver quais são as taxas praticadas. E aí, qual que era o problema que se tinha antigamente? Como eu só tinha relacionamento com essa instituição financeira A instituição financeira B ela não tinha como saber se eu era um bom pagador, se eu tinha um histórico de crédito regular. Ela até pode ver se eu não tenho restrição no meu nome, mas isso é uma análise pobre, né? Essa outra instituição, aonde eu tenho cadastro, ela vai conseguir ver toda a minha vida financeira, porque eu sempre mantive as minhas informações aqui. Nesse exemplo, é claro, tá? Então ela vai ver desde o primeiro momento que eu abri a conta, ela vai ver que do período que eu abri a conta até aquele período ali, 10, 15 anos, eu nunca tive nenhum tipo de dívida, sempre paguei os meus boletos em dia, né? Nunca fiquei inadimplente, utilizei o meu cartão de crédito de forma correta e com isso ela consegue me dar maiores limites de crédito, consegue trazer talvez taxas de juros que são mais atrativas por conta desse perfil de risco que eu tenho. Se eu fosse na instituição financeira B, ela não ia conseguir ter essas informações, mas isso muda a partir da introdução do Open Finance, porque agora a instituição financeira B, ela consegue solicitar esses dados à instituição financeira A, mediante a minha autorização, e ela passa a entender como é que é meu histórico. E daí talvez, né, vendo o que a instituição financeira A está me oferecendo, dado o meu perfil de risco, pode ser que ela venha aqui e me ofereça uma taxa de juros que seja mais atrativa, um limite de cartão de crédito que seja mais alto, tá? Então por isso que é importante. E a gente consegue ver claramente que o Open Finance, ele vem aqui trazer uma maior concorrência no setor financeiro, né? Porque quanto mais informações, mais as instituições vão poder ofertar produtos que sejam de acordo com o perfil de cada cliente, tá? Mas eu falei aqui no início que o Open Finance, ele é a evolução do Open Bank, porque quando começou,
essa comunicação entre as instituições, isso começou aqui no Open Bank. Só que o Open Bank, ele tinha a característica de ser restrito a produtos bancários. Só que daí ele foi implementado em 4 fases, né? E a quarta fase era justamente a possibilidade de trazer, além das informações de produtos bancários, produtos também de outros segmentos, a exemplo de seguros e previdências. Tá? É possível, então, ter esse leque mais amplo. Daí ele sai de Open Bank, né, produtos bancários, para Open Finance, de produtos e serviços financeiros que são maiores, né, são mais amplos do que apenas os bancários, tá? Então tá aqui o que eu estou falando para vocês. O Open Finance é a ampliação do Open Bank. O projeto ele mudou de nome para mostrar a sua maior abrangência, que não inclui apenas somente informações sobre produtos e serviços financeiros mais tradicionais, né, como contas e operações de crédito, mas também dados de produtos e serviços relacionados a investimentos e futuramente referentes a câmbio, credenciamento, seguros e previdência. Com o Open Finance, as inovações ainda outras inovações, né, serão possíveis no futuro próximo. O Banco Central e a SUSEP, que cuida ali do mercado de seguros e previdência, estão trabalhando para permitir a interoperabilidade entre os ecossistemas de Open Finance e Open Source, que é um sistema, né, um ecossistema lá da parte de seguros privados, tá? De sistema de seguros abertos, ele tem mais ou menos a mesma ideia aqui do Open Finance. Com isso, as pessoas também poderão portar seus dados que estão em instituições autorizadas pelo Banco Central para corretoras e sociedades seguradoras supervisionadas pela SUSEP, ampliando ainda mais os benefícios, tá? Então, são esses ecossistemas aqui que permitem e que vão permitir, né, essa troca de dados, não só no mercado tradicional bancário, mas também expandindo isso para investimentos, seguros e previdência. Bom, vamos ver algumas características aqui do Open Finance, tá? Primeiro ponto, acesso a dados abertos de produtos e serviços financeiros. Isso aqui é uma das primeiras fases ali do Open Finance, tá? Ele começou então com as informações padronizadas sobre canais de atendimento e produtos financeiros tradicionais. Inclui dados de câmbio, seguros, previdência, investimento e credenciamento. Dados publicados em formato aberto para desenvolvedores criarem soluções como comparadores de tarifas bancárias e tipos de conta. Somente informações de produtos são disponibilizadas sem dados do cliente. Foi assim que começou, tá? Começou trazendo apenas informações dos produtos. Ainda não existia esse compartilhamento de dados. Isso daqui ainda é na época do Open Bank, tá? Então trazia, por exemplo, qual que era a taxa de uma operação que a instituição financeira disponibilizava. E aí era possível, através desses dados abertos, fazer a comparação das taxas, mas ainda não tinha os dados do cliente referente a determinada operação. Só o que a instituição, de padrão, ela cobrava de taxas. Aí começou a se expandir, tá? Compartilhamento de dados cadastrais e transacionais. Pessoas e empresas podem solicitar o compartilhamento de seus dados cadastrais, informações sobre transações em contas, cartões de crédito e produtos de crédito. Também inclui dados de produtos de investimento, como CDB, RDB, LCI, LCA, CRI, CA, CRA, debêntures, títulos públicos, cotas de fundo de investimento, ações e fundos de índice. O compartilhamento ocorre entre instituições participantes do Open Finance com a autorização do cliente, que pode ser cancelado a qualquer momento. Esse é um ponto importante, tá? Essa possibilidade do cliente cancelar a qualquer momento a solicitação. A autorização que ele dá para que as instituições compartilhem esses dados. Então a gente vai falar muito de autorização do cliente e também dessa possibilidade de ser cancelada essa autorização, de ser revogada. Iniciação de transação de pagamento, tá? Permitem realizar pagamentos no ambiente do Open Finance, começando com o Pix e outras modalidades de pagamento, como débito em conta, que vão ser adicionados aí com a evolução do ecossistema. Então, facilita pagamentos convenientes e seguros em lojas virtuais e outros canais. É aquela situação, né, que a pessoa ela está acessando daqui a pouco um site de uma loja e através dali ela já consegue fazer o pagamento sem ter que ir no aplicativo dela, acessar os dados de Pix ou para colocar o Pix para fazer o pagamento ou acessar os dados do seu cartão para colocar no site. Quando existe a iniciação de transação de pagamento, isso tudo acontece lá no site, tá? Acontece essa integração aqui entre a plataforma financeira do cliente e o site que está vendendo algum produto. Isso aqui é algo que ainda vai evoluir ao longo do tempo, mas que o sistema do Open Finance ele já permite. Aí
a pessoa, quando ela vai comprar alguma coisa, ela não vai precisar pegar o telefone dela para procurar os dados ali para fazer o pagamento. Interoperabilidade com o Open Source, isso daqui a gente já tocou no assunto, né, mas vale a pena a gente destacar de novo. Então, essa integração entre o Open Finance e o Open Source, que é a iniciativa da SUSEP e Banco Central, vai permitir a troca de dados e informações entre os sistemas, trazendo mais comodidade e benefício para os usuários, tá? Isso aqui está sendo desenvolvido de acordo com a agenda evolutiva do Open Finance e está caminhando, então, para que a gente tenha essa possibilidade aí de dados e seguros também. Encaminhamento de propostas de operação de crédito, tá? Desenvolvimento de soluções para recepção de propostas de operações de crédito. Permite acesso fácil e rápido a serviços financeiros, facilitando a comparação de diferentes ofertas e a escolha de opções mais vantajosas para quem procura crédito, tá? Então é aquela situação ali, né, onde o cliente ele tem alguma operação de crédito contratada e ele vai autorizar que as instituições financeiras compartilhem essas informações e dessa forma ele escolha onde que é mais vantajoso para ele, tá? E aí o Banco Central, ele vem aqui e lista para nós quais são os objetivos e quais são os princípios que regem aqui o Open Finance, tá? Quais são os objetivos? Incentivar a inovação, promover a concorrência, que é aquilo que eu falei para vocês, que traz mais concorrência no mercado financeiro, aumentar a eficiência do sistema financeiro nacional e também do sistema de pagamentos brasileiro, que envolve todos os sistemas que são responsáveis aí por fazer, né, a troca de valores entre pessoas, e também promover a cidadania financeira, ou seja, para que mais pessoas consigam utilizar aí o sistema financeiro. Afinal, a maior concorrência tende a trazer as taxas de juros para mais baixo e isso possibilita um acesso ao mercado financeiro de demais pessoas, tá? E os princípios aqui que regem o Open Finance: transparência, né, no sentido de tanto do cliente ele saber o que ele está compartilhando, né, quais são os dados que estão sendo compartilhados entre as instituições, como também na transparência das instituições conseguirem acessar esses dados. Segurança e privacidade de dados e de informações sobre serviços compartilhados, ou seja, se o cliente aqui ele autorizou esse compartilhamento de informações entre a IFA e a IFB, essa informação que está sendo compartilhada ela vai ficar só aqui, porque ele só autorizou isso, não vai vazar isso daqui para outros lugares. Além disso, tá a qualidade desses dados, então não basta fazer a troca de informações se elas estiverem corretas, tem que estarem corretas. Tratamento não discriminatório, reciprocidade no sentido aqui de que uma instituição financeira ela recebe os dados, mas quando for o contrário, ela também vai ter que fornecer os dados. Interoperabilidade entre os sistemas, entre os participantes e com outras iniciativas do Open Finance, tá? Que é entre os sistemas ali, o Open Source e o Open Finance e outros também que venham a ser desenvolvidos, tá bom? Bom, vamos lá falar aqui da plataforma então. Somente as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central podem participar do ecossistema do Open Finance. Entre esse universo de instituições, no entanto, a regulamentação ela prevê participantes que obrigatoriamente devem participar do Open Finance e voluntários, que a depender do porte da instituição e do dado ou serviço que está sendo compartilhado, tá? Então, vamos lá. Para estar ali dentro do Open Finance, para poder participar dessa troca de informações, tem que ser instituições que estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Dessas, algumas têm que participar obrigatoriamente e outras voluntariamente vão participar. E de acordo com o quê? De acordo com o porte da instituição e também do serviço que está sendo compartilhado. Então, instituições que são grandes, instituições financeiras grandes, elas obrigatoriamente elas têm que estar no Open Finance, tá? E aqui é o que o Banco Central fala para nós. Os maiores bancos, eles são participantes obrigatórios do Open Finance para compartilhamento de dados. Em relação à segurança dentro aqui da plataforma, tá? O cliente, ele tem controle total dos seus dados, ou seja, é ele que vai autorizar e é ele que pode cancelar essa autorização. Todo o processo ocorre num ambiente com diversas camadas de segurança, com a autenticação do consumidor e das instituições participantes. A gente já vai ver como é que funciona aqui esse fluxo, tá? E somente instituições autorizadas participam, que é o que a gente já falou aqui, autorizadas pelo Banco Central. Regras de segurança cibernética precisam ser cumpridas,
tá? No sentido de manter aí a privacidade desses dados. Há regras também para a responsabilização das instituições e de seus dirigentes, caso aconteça alguma coisa que esteja fora da legislação, e o Banco Central, BC, né, ele vai supervisionar todo o processo. Esse compartilhamento aqui de informações, tá, entre as instituições, isso daqui ocorre por meio de sistemas que usam as APIs, tá? Que são Application Programming Interfaces, tá? As APIs, que são conjuntos de regras e protocolos que permitem a comunicação e a troca de informações entre diferentes sistemas de software. O que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber que esse compartilhamento acontece através das APIs, que são esses conjuntos de regras que permitem essa troca de informações. Aí, além disso, seria muito técnico, tá? E daí, nesse contexto aqui de fazer a troca das informações, eu tenho duas partes, né? Eu tenho dois agentes aqui. Eu tenho a instituição receptora e a instituição transmissora. A receptora vai ser aquela que vai iniciar o fluxo, tá? Nesse ponto, o usuário ele é estimulado a compartilhar seus dados com alguma finalidade. Por exemplo, uma análise de crédito, abertura de conta, contratação de empréstimo ou outros. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, tá? A instituição financeira B aqui, no nosso exemplo, ela é a receptora. Por que ela é receptora? Porque os dados da instituição financeira A, eles vão fluir aqui para a instituição financeira B. Isso daqui por meio do quê? APIs, né? Que vão permitir essa troca de informações. Ela é receptora e é ela quem vai começar o fluxo. Parece, né, que da forma que eu estou colocando aqui, que isso aqui vai acontecer presencialmente, né? Mas não, isso daqui vai acontecer pelo telefone, tá? O que vai acontecer aqui? A pessoa, por exemplo, né, ela vai estar lá acessando o aplicativo da instituição financeira B, ela não tem conta, ela só está acessando, e daqui a pouco lá no aplicativo, estou dando um exemplo, né? Pode ser diferente, pode acontecer presencialmente, mas na maioria das vezes vai acontecer dessa forma que eu estou falando aqui. A pessoa acessando lá o aplicativo da instituição financeira B vai lá ver que existe a possibilidade de fazer a simulação de um crédito imobiliário. Só que para conseguir fazer essa simulação, já que ela não é cliente, ela vai ter que trazer os dados que ela tem da instituição financeira A. E ela vai acessar aqui, então, né, esse aplicativo B, e a instituição financeira B, sendo receptora desses dados, ela vai iniciar esse fluxo. Ela vai pedir aqui primeiro a autorização desse cliente para que os dados eles aconteçam, né? E aí vai ser direcionado aqui para a instituição financeira A, que é a transmissora. Então, voltando para cá, né? No nosso slide. A instituição transmissora é a responsável por disponibilizar os dados. Ela deve oferecer a gestão de consentimento para os usuários, tá? E aí o usuário ele vai ver exatamente quais dados estão sendo solicitados, né? Se é realmente para aquela finalidade que ele quer, de fazer a simulação da análise de crédito imobiliário, tá? Requisitos aqui desse consentimento do nosso usuário. O consentimento, primeiro, a definição, tá? Se refere à autorização que é dada pelos clientes para que as suas informações financeiras sejam compartilhadas entre diferentes instituições. A instituição receptora ou iniciadora de transação de pagamento, previamente ao compartilhamento, deve identificar o cliente e obter o seu consentimento. Tá? Então, a instituição receptora, ela inicia o fluxo e ela tem que receber esse consentimento aqui do nosso cliente. Previamente ao compartilhamento dos dados, ela também tem que identificar esse cliente, tá? Tem que fazer aí o processo de identificação. Esse consentimento que vai acontecer, ele tem que ser solicitado por meio de linguagem clara, objetiva e adequada. O cliente ele tem que entender, né, a autorização que ele está dando. Tem que referir-se a finalidades determinadas para fazer a análise de crédito imobiliário. Ter um prazo de validade compatível com as finalidades. Aqui tem que ter um cuidado, tá? Inicialmente, esse prazo aqui, ele era restrito a 12 meses, tá? Hoje ele já não é mais a 12 meses. Então, esse tempo ele pode se estender, tá? Não, pode até, inclusive, não ter um prazo determinado. Só que ele tem que ser compatível com as finalidades do que está sendo compartilhado ali, né, aliás, tem que ser compatível com a finalidade daqueles dados que estão sendo compartilhados. Se é para fazer análise de crédito, faz sentido ter um prazo de validade indeterminado? Será que faz? Não faz, né? Porque ele vai fazer provavelmente
Ou ele vai fazer a portabilidade ou ele não vai. Então talvez não seja necessário se estender por muito tempo. Agora, se for daqui a pouco um cartão de crédito, para ver ali como é que está sendo os pagamentos que ele está fazendo na outra instituição, isso para uma análise de crédito daqui a pouco de um cartão, que envolve limite que pode aumentar aí de forma sucessiva, talvez, nesse caso, para esse tipo de finalidade, pode ser que o prazo possa ser mais longo, aqui em relação às trocas de informações. O que a gente tem que se atentar é que na legislação fala que tem que ter um prazo de validade compatível com as finalidades. Aí depende da situação concreta, tá? Disseminar a instituição transmissora de dados ou detentora de conta, conforme o caso, né, discriminar, dizer qual que é essa instituição, e discriminar os dados ou serviços que serão objeto de compartilhamento. Caso as finalidades ou dados ou serviços que serão objeto de compartilhamento, eles venham a ser alterados, haverá necessidade de um novo consentimento do cliente, até porque mudou a finalidade, e a gente sabe que o consentimento ele tem que se referir a finalidades determinadas. Bom, o que é proibido aqui, tá? É vedado obter o consentimento do cliente por meio de um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? A instituição financeira vai lá, faz todo um contrato aqui, né? Esse contrato aqui pode ser, por exemplo, para contratação de um cartão de crédito. Desculpa. Aqui no cartão de crédito, nesse contrato onde o cliente contratou o cartão de crédito, tem uma cláusula. E essa cláusula aqui permite não, né? Essa cláusula diz que o cliente está autorizando o consentimento para obter dados de outras operações que não tem relação aqui com o cartão de crédito. Esse é um contrato de adesão porque quem redigiu ele unicamente foi a instituição financeira. O cliente ele não discutiu aqui as cláusulas, né? Ele só recebeu o contrato e ele assina ou não. Ele está assinando para contratar o cartão de crédito. Talvez ele nem leia o que tem aqui. E daí tem uma cláusula lá escondida que permite esse compartilhamento de dados. E a gente viu que não pode ser assim, porque o cliente ele tem que estar ciente, né, de quais dados vão ser compartilhados, de que ele está dando essa autorização. Então é vedado obter esse consentimento através de contrato de adesão, ou ainda por meio de formulário com opção de aceite previamente preenchida. A instituição vai lá, deixa um formulário onde ela pode utilizar esse consentimento do cliente sem que ele saiba no futuro. Também não pode. De forma presumida, sem manifestação ativa pelo cliente. Também é vedado, a gente precisa de uma manifestação que ela tenha a linguagem clara, ela seja objetiva e adequada. As instituições participantes somente poderão compartilhar dados e serviços de clientes que tenham solicitado o compartilhamento após as seguintes etapas, tá? Então, compartilhamento, agora a gente já está falando do compartilhamento, não mais do consentimento. Primeiro, tem que acontecer o consentimento, depois tem que ter a autenticação e aí tem que ter a confirmação desses dados que vão ser compartilhados. A partir disso, do consentimento, autenticação e confirmação, dessas etapas aqui, aí sim pode acontecer esse compartilhamento que a gente está vendo aqui, tá? Mas tem que seguir essas 3 etapas. Ponto. O compartilhamento de dados, ele é gratuito para os clientes e ele pode ser cancelado a qualquer momento. A gente viu, né? Nesse sentido, são esses os prazos para que a solicitação seja efetivada pelas instituições. Cliente solicitou o cancelamento da autorização que ele tinha dado para fazer o compartilhamento de dados. Solicitou o cancelamento dos dados que estão sendo compartilhados. Qual que é o prazo para que essa solicitação seja atendida? No caso de iniciação de transação de pagamento, em até 1 dia contado a partir do período de cancelamento. Renan, o que é a iniciação de transação de pagamento? É aquele exemplo que eu falei para vocês, aonde tem um site, e o site comercial de uma loja, e ele vai iniciar o pagamento ali sem que o cliente precise acessar aqui os dados da conta bancária dele. Existe ali um serviço de iniciação de transação de pagamento. Nesse caso, se acontecer o cancelamento da autorização precisados, porque eu preciso dos dados, né? Eu preciso dos dados que o cliente tem na conta dele, né, na instituição financeira dele, para que ele consiga fazer o pagamento direto lá no site, sem que ele acesse o celular. Então está acontecendo o compartilhamento de dados aqui. Uma vez que ele solicitou esse cancelamento, ele tem que ser efetivado em até 1 dia, contado aqui a partir do pedido de cancelamento. Em outros casos, que não esse de iniciação de transação de pagamento, tem que ser imediatamente, tanto na instituição de origem dos dados, que é a transmissora, quanto
na de destino, que é a receptora, tá? E aqui eu trago para vocês o fluxo, né? Que a gente já tem uma boa ideia aqui de como é que funciona. Então, primeiro eu começo aqui com a instituição receptora, que ela vai solicitar o consentimento do cliente para o compartilhamento de dados, tá? Então, lembre, né? O cliente está acessando lá o aplicativo da instituição financeira B, no nosso exemplo, tá? Acessando aqui na instituição financeira B, e a instituição receptora, que é a instituição financeira B, ela solicita esse consentimento do cliente. Aí vai acontecer aqui um redirecionamento. O cliente ele é notificado que será redirecionado para o ambiente da instituição transmissora. Ele vai acessar agora o aplicativo da instituição onde ele tem conta, que no nosso exemplo é a instituição financeira A, tá? De forma a garantir o conforto e a visibilidade das próximas etapas. Isso daí quem monta é o Banco Central, tá? A terceira fase é a autenticação, tá? Então, a autenticação do cliente é realizada de acordo com os padrões dos canais digitais da instituição transmissora. Biometria, daqui a pouco visual, facial, né? Reconhecimento facial, mediante senha. Vai acontecer algum tipo de autenticação para que ele acesse o aplicativo ali, que ele acesse os dados da conta dele na instituição financeira A. Após isso, ele vai confirmar. Ele confirma o compartilhamento de dados que está sendo solicitado aqui, né, pela instituição financeira A, e ele vê, né, se está de acordo, se é só para aquela finalidade de fazer análise de crédito imobiliário. Se estiver, ele confirma. Aí ele vai ser redirecionado, mais uma vez, de volta agora para o aplicativo da instituição financeira B, tá? Para concluir o compartilhamento. E aí acontece a efetivação, tá? A instituição receptora informa o cliente a efetivação do compartilhamento de dados. Então, começa com a instituição financeira receptora, eu preciso do consentimento, eu preciso da autenticação e eu preciso da confirmação. Acontecendo tudo isso, eu tenho o compartilhamento de dados entre as instituições para aquelas finalidades que foram determinadas.